Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. O meu pedido a Deus nesse momento é que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você e ricamente as bênçãos do Senhor possam cair sobre todos os seus planos e projetos que estão no teu coração nessa manhã. E a nossa primeira responsabilidade a cada manhã, antes de sairmos para as nossas atividades, nos voltarmos para o nosso Deus, abrirmos o nosso coração e colocarmos diante dele todos os nossos anseios. Quero deixar com você nesse momento também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 12, onde a Bíblia diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, o verso 12. Nós precisamos, acima de qualquer bem material, entregarmos a nossa vida ao Senhor por completo. Ele, na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós pudéssemos ser redimidos e estar com Ele por toda a eternidade. Portanto, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Senhor. Ele é soberano sobre a nossa vida. Quanto mais reconhecemos essa mensagem, mais nos doamos, mais nos entregamos nas mãos do nosso Salvador. E esse é o seu desejo, essa é a sua vontade, porque Ele é o nosso Criador e na cruz do Calvário Ele é o nosso Redentor. A cada manhã nesse canal nós dedicamos as primeiras horas para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a manter a Palavra de Deus aberta agora no livro de 2 Reis, capítulo 25, o verso 1. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Como seria fantástico se o nosso coração, a cada dia, quando nós acordássemos, ele primeiramente tentasse buscar obedecer a tudo que Deus determina que nós pudéssemos obedecer. Mas nós sabemos, e como seres humanos nós vivemos aquela luta descrita pelo apóstolo Paulo. O bem que eu sei que preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu sei que eu não deveria fazer eu acabo fazendo. Mas é por isso que a cada manhã eu e você nós precisamos renunciar o nosso eu. O apóstolo Paulo continua falando que é um sacrifício vivo, é abrir mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor possa ser soberana sobre a nossa vida. O rei Ezequias viveu esse drama. No momento em que ele recebe a comitiva dos babilônicos, ele deveria ter apresentado ao Senhor. Mas em vez de testemunhar a respeito do seu Deus, ele mostra para os babilônicos todo o ouro, todo o bem que ele tinha recebido das mãos do seu Deus. Mas essa decisão trouxe consequências negativas para o futuro do povo do Senhor. O próprio rei Zedequias teve os seus olhos vazados, foi levado para o cativeiro babilônico. A cidade de Jerusalém foi destruída, o seu templo foi profanado e tudo aquilo que honrava e dignificava a permanência de Deus entre o seu povo foi destruída. As consequências de viver longe de Deus foram devastadoras. As consequências não apenas afetou aquela geração, mas afetou a geração futura. Eles não priorizaram o seu relacionamento com o seu Deus. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Deus revelou ao profeta Ezequiel lá no cativeiro babilônico o cerco que estava acontecendo em Jerusalém. Mas nós precisamos entender, o cerco que se deu em Jerusalém não foi apenas nessa cidade, mas as cidades também que compunham o território de Judá. O sofrimento que o povo de Deus passou neste cerco foi um dos piores que já se poderia ter registrado na história dos seres humanos. As mães e os pais comiam a carne dos seus próprios filhos depois de mortos. As suas peles se tornaram escuras porque eles não tinham água para beber. É impressionante porque antes deles passarem por todo esse sofrimento, Deus os advertiu. Deus os revelou através dos profetas, mas eles escolheram seguir as suas próprias decisões, os seus próprios caminhos. Os muros da cidade de Jerusalém foram arrombados pelos soldados babilônicos. Os soldados israelitas que estavam dentro da cidade, que deveriam defender o seu povo, eles fugiram pelo vale de Teripeon, adiante do tanque de Siloé, que está próximo ao jardim do rei, próximo aos vales de Inom e Cedron.
Um segundo muro foi levantado ao sul e sudeste do antigo muro para proteger o tanque de Siloé. Possivelmente os soldados tenham fugido por esse muro para escapar dessa batalha. Segundo Reis, capítulo 25, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. A acusação que o rei de Babilônia tinha nas mãos era que Zedequias tinha se rebelado contra o seu governo. Portanto, ele não aceitava esse tipo de comportamento por parte dos hebreus. E para que pudesse colocar fim nesse relacionamento, ele invade Jerusalém, mata os filhos de Zedequias à sua vista e vaza os seus olhos e o coloca dentro de uma cadeia de bronze e o leva para a Babilônia. Nabucodonosor passou a ter conhecimento a respeito do Deus de Israel, mas Zedequias quebrou esse juramento que Nabucodonosor esperava que ele assumisse fidelidade diante de Deus ao reinado de Babilônia. Foi o próprio profeta Jeremias que advertiu a Zedequias de que isso iria acontecer no futuro. Ele seria levado para a Babilônia, mas não teria condições de contemplar a cidade de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Nabucodonosor destruiu o templo do Senhor, o templo que Salomão, com tanto amor, construiu a Deus e o separou para que ali se tornasse a habitação do Deus de Abraão, do Deus de Isaque. Não apenas destruiu o templo, mas outras estruturas importantes dentro de Jerusalém. A cidade foi deixada em chamas, completamente destruída. Tudo aquilo que Deus tinha sonhado para o seu povo foi destruído por Nabucodonosor. As consequências dessa ação é resultado do seu povo não ter se firmado nas palavras do Senhor. Acabaram se envolvendo com o pecado, amaram ao pecado e não buscaram viver uma vida de arrependimento. É o que o pecado faz conosco. O pecado nos mata, o pecado nos destrói, o pecado acaba com famílias, o pecado acaba com a vida de jovens. Nós precisamos a cada dia blindar o nosso coração e amarmos cada vez mais a palavra do Senhor e nos colocarmos por completo nas mãos do nosso Deus. Os muros da cidade de Jerusalém foram destruídos por completo. A reconstrução se deu no futuro, quando Ciro deu permissão para que Esdras e Neemias voltassem para Jerusalém para poder recomeçar a reconstrução dos muros dessa cidade. Jeremias inúmeras vezes aconselhou e orientou ao rei Zedequias que ele deveria se submeter aos babilônicos. Ele não deveria resistir, mas eles acreditavam que o profeta Jeremias tinha passado para o lado dos babilônicos e acabaram se rebelando, e as consequências foram desastrosas para toda a nação. A deportação dos hebreus para a Babilônia não aconteceu apenas num ano, não foi apenas uma única vez. Foi um período de aproximadamente de 23 a 24 anos sucessivos de massacre ininterruptos ao povo do Senhor. Nabucodonosor diplomaticamente apontou um judeu para que pudesse ser seu representante lá em Judá, pudesse trazer as informações e administrar as pessoas que ainda tinham permanecido em Judá. Ele era um homem da sua mais alta confiança, Gedalias, que era filho de Aicão, um homem com muitas posses em Judá. Como nós podemos ler no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Joanã advertiu Gedalias que Ismael queria matá-los e se colocou à disposição de Gedalias para matar Ismael, mas Gedalias não permitiu que Joanã matasse a Ismael. Mais tarde, Joanã se voltou contra Ismael e se tornou líder de um grupo de judeus que forçou Jeremias a fugir de Judá. Como nós podemos ler no versículo 27 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Ismael foi contratado pelo rei de Amon para matar Gedalias. Se Gedalias tivesse ouvido o conselho de Joanã, ele teria se livrado desse ato traiçoeiro. O assassinato de Gedalias se deu no momento em que ele convida os nobres da cidade para que pudesse participar de um jantar.
E foi nesse momento que Ismael assassinou a Gedalias. O escritor do livro de 2 Reis termina o seu livro trazendo um conforto para todos aqueles que no futuro pudessem ter nas mãos o seu livro. Ele conclui falando que depois de um período tedioso de sofrimento, de angústia no cativeiro, Deus manteve uma chama acesa da linhagem de Davi, da tribo de Judá. O rei Joaquim recebe uma pensão vitalícia, pois ele descendia dessa linhagem e no futuro Deus honraria o seu povo com a vinda de Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, depois de concluirmos mais um capítulo da Palavra de Deus, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós não podemos esperar nada de bom vindo de Babilônia. Tudo que vem de Babilônia, de fato, é para nos matar, roubar e nos destruir. Nós precisamos blindar o nosso coração e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós sabemos que nessa terra existem dois poderes. O grande conflito que um dia começou no céu se estendeu para essa terra, entre o bem e o mal. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo alcançou a vitória, mas somos nós que escolhemos nos colocar nas mãos do Senhor e fazer a sua vontade. A cada dia, Deus nos coloca nas mãos o direito de escolha, mas somos nós que executamos, que decidimos o que de fato nós queremos com a nossa vida. O desejo de Deus é que todos nós possamos alcançar a salvação em Jesus Cristo, mas a cada dia, pela manhã, nós precisamos confirmar o que de fato nós escolhemos fazer com a nossa vida na eternidade. Aparentemente vivemos num mundo onde tudo denota que estamos em paz, mas no fundo nós sabemos que não estamos. Nós estamos vivendo uma grande batalha entre o bem e o mal, vida e morte. Viver ao lado de Deus ou viver do lado de Babilônia são escolhas que fazemos diariamente, sorrateiramente decidimos. Mas creio, e é por isso que a cada manhã nós precisamos nos voltar para o nosso Salvador, abrir a palavra de Deus, abrirmos os nossos olhos e nos colocarmos nas mãos do Senhor. É como o apóstolo Paulo mesmo fala, a cada manhã nós precisamos fazer o nosso sacrifício pessoal, a renúncia do nosso eu, da nossa vontade, para viver o sonho do Senhor, a vontade do Senhor. Somente dessa forma nós agradaremos ao nosso Deus. Por isso que nessa manhã quero pedir ao Senhor que nos tome nas suas mãos, abençoe a nossa vida e nos conceda a vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, nós queremos ser exclusivamente do Senhor. Por favor, Senhor, se assenta no trono do nosso coração, conduz a nossa vida, é o nosso desejo e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.